Junho de 1940. O exército alemão conquistou a França rapidamente, em apenas 5 semanas, deixando analistas perplexos por décadas sobre como esse colapso tão rápido ocorreu. Em Paris, bandeiras nazistas adornavam a Torre Eiffel, e em Londres, Winston Churchill, sentado em salas de guerra subterrâneas, contemplava a decisão mais solitária que qualquer líder britânico já enfrentara. A mensagem que ele lia exigia uma resposta. O Marechal Philippe Pétain, agora primeiro-ministro da França, aos 84 anos, herói de Verdun, solicitava um armistício da Alemanha. A França, outrora grande aliada da Grã-Bretanha, estava se rendendo. Churchill precisava decidir se permitiria que partissem ou se os obrigaria a lutar até o fim. Suas próximas palavras decidiriam se a Grã-Bretanha lutaria sozinha ou se a guerra contra Hitler terminaria naquele verão com uma trégua negociada. Sem a França, a Grã-Bretanha ficou desprovida de um exército continental, sem uma estratégia viável para a vitória e sem qualquer base lógica para antecipar a sobrevivência. O desastre iminente vinha se intensificando há semanas, mas o ponto culminante foi atingido em 16 de junho. E para compreender as palavras de Churchill, é preciso entender o que ele pretendia impedir. 5 semanas antes, em 10 de maio, coincidindo com a posse de Churchill como primeiro-ministro, a Alemanha iniciou sua ofensiva pela floresta das Ardenas. O alto comando francês considerava as Ardenas inadequadas para movimentações de tanques. No entanto, eles estavam enganados. Em 4 dias, os tanques alemães romperam as linhas em Sedan, local onde a França havia sofrido humilhação em 1870. Em 10 dias, eles haviam chegado ao Canal da Mancha, dividindo os exércitos aliados. Churchill visitou Paris em 16 de maio para seu primeiro encontro com o governo francês como primeiro-ministro. Em pé junto a uma janela no Quai d'Orsay, o primeiro-ministro Paul Reynaud observou a fumaça subindo das fogueiras no pátio abaixo, sinal da destruição dos arquivos do Ministério das Relações Exteriores francês, 6 dias após o início da ofensiva alemã. "Estamos derrotados", disse Reynaud. "Perdemos a batalha." Em seu 6º dia como primeiro-ministro, Churchill perguntou sobre a localização da reserva estratégica, um grupo de divisões reservadas para contra-ataques durante grandes batalhas. O general Maurice Gamela, comandante em chefe francês, respondeu sucintamente: "Não na defesa inicial, sem nada restando após a ruptura das linhas inimigas, sem reservas, sem planos de contingência e sem profundidade estratégica. O maior exército da Europa estava preparado para conflitos passados e desmoronava diante de um adversário que havia absorvido novas lições de guerra. Churchill recusou-se a admitir a derrota naquele momento. Em vez disso, passou um mês inteiro viajando entre os quartéis-generais da Inglaterra e da França, participando de reuniões de crise e tentando fortalecer a determinação francesa, enquanto sua situação militar na Europa piorava irreversivelmente. A força expedicionária britânica, encurralada no norte da França, foi evacuada de Dunkerque entre 26 de maio e 4 de junho. Um total de 338 mil homens retornaram em segurança para a Inglaterra, entre eles 123 mil soldados franceses. Isso foi uma demonstração de espontaneidade, civis enfrentando o fogo alemão do outro lado do Canal da Mancha, mas também significou um abandono. A Grã-Bretanha havia evacuado suas tropas do continente, e os franceses perceberam isso no início de junho. Nessa época, o governo francês havia se dividido em 2 facções. Reynaud e alguns outros defendiam a continuidade dos combates, possivelmente no norte da África, onde a França ainda detinha considerável força militar e territórios. O Marechal Pétain e o general Maxime Weygand, que assumiu o comando das Forças Armadas após a saída de Gamela, consideraram a continuidade dos combates inútil e imprudente. A situação na França deteriorava-se a cada dia, com cada batalha prolongada resultando em mais cidades destruídas, civis mortos e paisagens devastadas. Pétain
figura respeitada no governo devido aos seus atos heróicos durante a Batalha de Verdun em 1916, havia conseguido preservar a França da aniquilação pelos alemães. Aos 84 anos, era considerado uma figura paterna, reverenciada por muitos sobreviventes franceses das trincheiras. Quando expressava sua opinião, as pessoas prestavam atenção. A mensagem de Pétain, inicialmente discreta, mas depois cada vez mais aberta, era de que a paz precisava ser selada antes que a França enfrentasse a destruição total. Churchill estava ciente disso, compreendendo a divisão no governo francês e a posição cada vez mais frágil de Renault. Em 11 de junho, viajou para Briare, ao sul de Paris, para uma reunião do Conselho Supremo de Guerra. A conversa foi sombria. Weygand apresentou o cenário militar com brutal honestidade. Inicialmente, a França havia mobilizado 94 divisões, mas agora restavam apenas 65, enfrentando 141 divisões alemãs comprovadamente superiores. A Batalha da França havia terminado. A única questão restante era a sua duração até o fim. Churchill se esforçou para motivá-los. Mencionou a determinação britânica de continuar lutando, a possível ajuda americana que poderia chegar eventualmente e a perspectiva de mudar o curso dos acontecimentos. No entanto, ele se dirigia a soldados que haviam testemunhado a desintegração de seu exército, visto estradas congestionadas por refugiados fugindo para o sul e sabiam que Paris havia sucumbido 3 dias antes. Os generais franceses ouviram atentamente. Em seguida, retomaram a discussão sobre um armistício. Churchill fez uma última tentativa. Em 16 de junho, quando o governo de Renault estava à beira do colapso, o gabinete britânico concordou com uma proposta notável: uma fusão abrangente entre França e Grã-Bretanha. Não um acordo ou colaboração, mas uma consolidação. Uma nação, uma administração, cidadania compartilhada, forças militares conjuntas. Todo cidadão francês seria um cidadão britânico. E vice-versa, todo cidadão britânico seria um cidadão francês. Ambos os países deixariam de existir como entidades individuais. Era drástico, extraordinário e provavelmente impraticável. Mas era o último recurso de Churchill. Se França e Grã-Bretanha fossem uma única nação, a França não poderia capitular sozinha. A guerra persistiria na Grã-Bretanha e no norte da África francês, como um esforço unificado. A proposta foi enviada a Bordeaux, onde o governo francês havia se refugiado. Renault a apresentou ao seu gabinete naquela noite. A reação foi rápida e desfavorável. Vários ministros riram. Um a chamou de fusão com um cadáver. Outro sugeriu que era uma manobra britânica para tomar o Império Francês. Pétain, que havia permanecido em silêncio durante as discussões do gabinete, se manifestou. A proposta, afirmou ele, era inaceitável. A França se viu confrontada com a verdade. O gabinete se reuniu e Renault foi derrotado. Ele renunciou naquela mesma noite. O presidente Albert Lebrun incumbiu Pétain de formar um novo governo. Pétain concordou. Como novo primeiro-ministro, suas primeiras ações foram propor à Espanha como mediadora para uma proposta de armistício à Alemanha, ordenar à Marinha Francesa que não se dirigisse aos portos britânicos como Churchill havia solicitado e preparar um pronunciamento radiofônico para a população francesa. Às 12h30 do dia 17 de junho, Pétain dirigiu-se à França. Sua voz, embora envelhecida e fraca, era resoluta. Franceses, começou ele, a pedido do presidente, assumo o governo da França a partir de hoje, confiante no amor do nosso notável exército, que luta bravamente contra um adversário com forças e armamentos superiores, certo de que sua valente resistência honrou seu dever para com nossos aliados. Confiante no apoio dos veteranos que tive o privilégio de liderar, confiante na confiança de toda a população, ofereço à França a minha própria pessoa como forma de aliviar seu sofrimento. No entanto, é com grande tristeza que informo hoje, devemos cessar os combates, não ceder, cessar o conflito. Em essência, Pétain estava solicitando um armistício que marcaria o fim da guerra na França.
Essa notícia chegou a Churchill em Londres durante uma reunião de gabinete e, sem consultar previamente o governo britânico, Pétain declarou a retirada da França da guerra, deixando a Grã-Bretanha a tomar conhecimento do fato por meio de transmissões de rádio. A questão urgente era o destino da Marinha Francesa, a quarta maior do mundo. Se o controle desses navios passasse para os alemães, o equilíbrio naval mudaria significativamente. Juntas, Alemanha e Itália ultrapassariam a Marinha Real Britânica em força. Isso poderia comprometer o domínio britânico sobre o Mediterrâneo e o Atlântico, potencialmente levando a um bloqueio que poderia forçar a ilha à rendição. Churchill vinha instando os franceses a transferirem sua frota para portos britânicos, ou pelo menos para colônias fora do alcance alemão. No entanto, o governo de Pétain rejeitava esse pedido. Os almirantes franceses insistiam que a frota jamais seria entregue à Alemanha. Em vez disso, seria afundada primeiro. Não querendo arriscar tal desfecho, Churchill tomou medidas. Em questão de semanas, as tropas britânicas atacariam os esquadrões navais franceses em Mers el-Kebir, na Argélia, resultando na morte de mais de 1.000 marinheiros franceses para impedir que os navios caíssem em poder do eixo. Essa foi uma das decisões de guerra mais dolorosas, e tudo começou com o apelo de armistício de Pétain. No entanto, a resposta imediata de Churchill, nas horas seguintes ao anúncio de Pétain, não se concentrou em táticas navais ou análises militares. Tratava-se de algo mais essencial. A Grã-Bretanha continuaria a luta sozinha ou negociaria com a França? Como havia vozes dentro do próprio gabinete de Churchill defendendo uma paz negociada, Lord Halifax, o ministro das Relações Exteriores, vinha argumentando há semanas que a Grã-Bretanha deveria examinar os termos disponíveis. Com a ausência da França, o argumento de Halifax tornou-se mais convincente. Por que continuar? Como a Grã-Bretanha poderia vencer? O exército foi evacuado de Dunquerque com o mínimo de equipamento pesado e a força aérea estava em desvantagem numérica. Não havia meios de retaliar contra a Alemanha. A abordagem sensata era determinar quais condições de paz Hitler poderia propor, enquanto a Grã-Bretanha ainda detivesse algum poder de negociação. Durante semanas, Churchill debateu esse argumento. Agora, com a França oficialmente se rendendo, ele precisava esclarecer sua posição de forma inequívoca, não apenas para seu gabinete, mas também para o parlamento, o povo britânico e o mundo. Ele discursou no parlamento em 18 de junho, após o anúncio de Pétain. A Câmara dos Comuns estava lotada. Os membros estavam de pé nos corredores, sentados nos degraus e amontoados em todos os espaços disponíveis. Eles reconheciam aquele como um momento crucial na história britânica. Churchill começou reconhecendo a magnitude da calamidade. A Batalha da França havia terminado, afirmou. A Grã-Bretanha havia perdido seu principal aliado. O governo francês foi obrigado a buscar um armistício. Ele não criticou Pétain diretamente. Ele se solidarizou com o tormento da decisão, com o fardo de testemunhar a aniquilação de seu país. Contudo, ele esclareceu que a Grã-Bretanha não trilharia o mesmo caminho. A Batalha da França, como disse o general Weygand, terminou, declarou Churchill. Prevejo que a Batalha da Grã-Bretanha é iminente. O resultado deste conflito determina a sobrevivência da civilização cristã, a nossa existência britânica e a longevidade das nossas instituições e do nosso império. Toda a força e o poder do inimigo em breve estarão direcionados a nós. Hitler percebe que precisa ou nos derrotar nesta ilha ou perder a guerra. Ele se tornou ainda mais apaixonado. Se conseguirmos resistir, toda a Europa poderá alcançar a liberdade e o curso da humanidade poderá avançar para terras brilhantes e abertas. Mas se vacilarmos, então o mundo, incluindo a América, tudo o que valorizamos e prezamos, mergulhará numa nova era sombria, talvez mais obscura e prolongada, devido ao brilho mal utilizado da ciência pervertida. E então vieram suas palavras mais famosas, palavras que simbolizavam a decisão da Grã-Bretanha. Defenderemos nossa ilha, custe o que custar. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, jamais nos renderemos. Fortaleçamo-nos então para cumprir nossas obrigações
e comportemo-nos de tal maneira que, se o Império Britânico e sua Commonwealth persistirem por 1 milênio, ainda se lembrem, este foi o seu momento supremo. Churchill não conversou com Pétain sobre a trégua. Churchill jamais se dirigiu diretamente ao Marechal sobre o armistício. Pétain assumiu o controle do governo francês para interromper o diálogo, silenciar o debate sobre a continuidade da resistência para alcançar a paz. A declaração de Churchill não foi um diálogo diplomático, mas uma proclamação ao seu próprio povo e à história. Contudo, ela visava o que Pétain personificava: a ideia de que a luta contínua era fútil, a suposição de que a sobrevivência exigia um compromisso com Hitler, a crença de que a derrota deveria ser aceita quando a situação militar se tornasse desfavorável. Churchill rejeitou todas essas noções. Não porque tivesse uma vitória garantida. Não tinha. Não porque a situação militar fosse algo além de precária. De fato, era. Acreditando que certas causas mereciam resistência, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras e a rendição à Alemanha nazista era mais prejudicial do que qualquer perda militar, as ações subsequentes se desenrolaram. Nos dias e semanas seguintes, a Grã-Bretanha reforçou suas defesas aéreas, preparou-se para uma invasão e tomou medidas drásticas para incapacitar a frota francesa. Contudo, a resposta decisiva, a réplica ao pedido de armistício de Pétain, foi dada nessas palavras parlamentares: a Grã-Bretanha persistiria na luta, mesmo sozinha se necessário, pelo tempo que fosse preciso, independentemente do custo. A diferença entre a França e Churchill não poderia ser mais evidente. Pétain considerava que estava preservando a França ao cessar fogo. Governou a França de Vichy pelos 4 anos seguintes, colaborando com a ocupação alemã, convencido de que estava mitigando as dificuldades francesas. Churchill sustentava que a Grã-Bretanha só poderia ser preservada continuando a luta, desconsiderando o cenário militar imediato. A história daria veredictos diferentes sobre eles. Em junho de 1940, Pétain, aclamado como o herói de Verdun, encontraria seu fim na prisão, considerado culpado de traição. Por outro lado, Churchill emergiu como um símbolo de resistência, o homem que persistiu contra a rendição quando esta parecia racional. Contudo, o desfecho naquele momento estava longe de ser claro. O discurso de Churchill foi resoluto, inspirador e inesquecível. Também pareceu, do ponto de vista militar, beirar o delírio. A Grã-Bretanha não possuía um exército capaz de invadir o continente. A União Soviética ainda estava aliada à Alemanha. Os Estados Unidos permaneciam neutros e não demonstravam qualquer intenção de intervir. O Império Britânico era extenso, mas pouco protegido. A força aérea real era inferior à Luftwaffe. Todos os indicadores apontavam para a convicção de Pétain. Continuar parecia inútil. A guerra estava perdida. Fazer a paz, enquanto ainda era possível, era a escolha prudente. Churchill apostou tudo em uma decisão diametralmente oposta a essa. Churchill apostou na resiliência da Grã-Bretanha para resistir até que as circunstâncias melhorassem, acreditando que Hitler cometeria um erro, que os Estados Unidos poderiam eventualmente entrar no conflito, que a aliança germano-soviética não duraria, que o Canal da Mancha e a determinação britânica impediriam uma invasão e que lutar em vez de se render era preferível, mesmo sem um caminho claro para a vitória. Foi um risco colossal. Se a Grã-Bretanha tivesse caído sob invasão no verão de 1940, Churchill teria sido visto como o homem que rejeitou uma paz viável e levou sua nação à ruína. Pétain, por outro lado, teria sido aclamado como o estadista astuto que poupou a França da aniquilação total. No entanto, esse não foi o resultado. A RAF venceu a Batalha da Grã-Bretanha. Hitler mudou o foco para invadir a União Soviética. O Japão atacou Pearl Harbor, arrastando os Estados Unidos para a guerra. O conflito mudou gradualmente, a um custo altíssimo, e a postura desafiadora de Churchill em junho de 1940 tornou-se o momento crucial em que a guerra poderia ter sido perdida, mas não foi. A relação entre Churchill e Pétain contribuiu para a complexidade da tragédia. Eles se conheciam há muitos anos, tendo Churchill encontrado Pétain durante a Primeira Guerra Mundial. Churchill admirava as conquistas militares de Pétain
e reconhecia a profundidade de sua experiência, o profundo impacto do que ele vivenciara em Verdun. Pétain estava empenhado em impedir que a França fosse novamente dizimada, mas Churchill sentia que Pétain havia interpretado mal a lição daquele evento. Embora as trincheiras fossem terríveis e as baixas imensas, a França saiu vitoriosa da Primeira Guerra Mundial por persistir, resistir e recusar-se a render-se, mesmo quando a esperança parecia perdida. Pétain era assombrado pelo custo. Churchill, por sua vez, se lembrava da vitória. Em uma comunicação a Reynaud, antes da derrota final, Churchill sugeriu continuar a luta a partir do norte da África. A França, de 1914-1918, com sua resiliência e espírito de combate demonstrados durante os momentos mais difíceis da última guerra, deveria exibir tenacidade semelhante para que o Império Britânico se engajasse plenamente no conflito ao seu lado. Ele convocou a França de 1914-1918, defensora de Verdun, guardiã de Paris quando a derrota parecia inevitável. No entanto, esta não era a França de 1940. A Terceira República havia sucumbido à discórdia interna, às dificuldades financeiras e às feridas psicológicas infligidas pela guerra anterior. A estratégia militar francesa visava limitar as baixas por meio de táticas defensivas, fazendo o inimigo pagar por cada centímetro de seu território. Mas os alemães contornaram essas defesas e adotaram uma guerra móvel, levando ao colapso do plano de batalha francês. Pétain avaliou as ruínas e concluiu que a França não poderia suportar mais combates. Churchill, por outro lado, percebeu que a Grã-Bretanha não poderia continuar parada. A disparidade decorria de suas opiniões sobre Hitler. Pétain vislumbrava uma oportunidade de negociação com a Alemanha, antecipando termos de paz mais brandos após um armistício, acreditando que a França ocupada poderia preservar alguma honra e autogoverno. Sua suposição provou-se falsa. O regime de Vichy transformou-se em um estado fantoche, colaborando com o Holocausto, perseguindo combatentes da resistência que serviam aos propósitos alemães, enquanto se fazia passar por defensor da soberania francesa. Churchill, contudo, não via esperança de negociação com Hitler. Qualquer paz, acreditava ele, seria efêmera, insuficiente para saciar a sede de conquista da Alemanha nazista por meio da rendição da França. Ele estava certo. Hitler não tinha planos de tolerar a independência da Grã-Bretanha. Os termos de paz propostos exigiriam o desarmamento, a rendição da frota e a transformação da Grã-Bretanha em um satélite alemão. O dilema não era entre guerra e paz, era entre lutar naquele momento ou lutar mais tarde em condições mais severas. Assim, quando Pétain solicitou um armistício, a resposta de Churchill não foi direcionada principalmente a Pétain. O discurso era dirigido ao público britânico, que se preparava para as dificuldades que se avizinhavam: bombardeios, racionamento, baixas, um conflito prolongado com um fim incerto. Sua mensagem era direta: lutamos não por causa de uma estratégia de vitória, nem por circunstâncias militares favoráveis, nem por confiança no sucesso. Lutamos porque o contrário é intolerável. Lutamos porque render-se a Hitler significa o fim de tudo o que prezamos. Lutamos porque há coisas pelas quais vale a pena morrer, mesmo quando o caminho para a vitória não é claro. Essa mensagem foi rejeitada por Pétain, o marechal que testemunhara inúmeras baixas nas trincheiras, que liderara exércitos dizimados em Verdun. Não conseguia suportar comprometer a França em outra guerra de atrito, se o resultado parecesse inevitável. Churchill, também, que vira as trincheiras, que perdera amigos e colegas, que conhecia o preço da guerra tão profundamente quanto qualquer um, chegou a uma conclusão oposta: o preço da capitulação era superior ao da batalha. Ambos os homens estavam corretos em seus argumentos. A França havia sido derrotada. A situação militar era desesperadora. Continuar o combate implicava em mais devastação, maiores perdas e sofrimento prolongado. Essas eram verdades indiscutíveis. A discordância residia na interpretação desses fatos. Pétain defendia o compromisso, enquanto Churchill defendia a resistência.
A população britânica, ao ouvir o discurso de Churchill, em 18 de junho, tomou sua decisão. Eles ficariam do lado de Churchill, eles continuariam a luta. Eles enfrentariam os bombardeios, o racionamento, as baixas, os anos de imprevisibilidade. Eles esperariam por dias melhores, não importando quanto tempo levassem. A resposta da Grã-Bretanha à rendição da França foi esta: não um diálogo entre líderes, mas uma profunda diferença em sua percepção de coragem, dever e potencial de resistência. Pétain buscava um armistício porque acreditava ser o único meio de preservar a França. Churchill recusou-se a aceitar a trégua, pois a considerava o único caminho para a ruína da Grã-Bretanha. Ambos os líderes visavam proteger suas nações. Ambos agiram com base no dever e na responsabilidade. A história celebra Churchill como um herói e Pétain como um colaborador. Contudo, em junho de 1940, nenhum dos desfechos era definitivo. Churchill apostou tudo na capacidade de autopreservação da Grã-Bretanha. Pétain arriscou tudo na promessa alemã de termos de paz razoáveis. Churchill venceu sua aposta. Pétain perdeu, e a disparidade entre eles, o fator que tornou a resistência de Churchill triunfante e a rendição de Pétain lamentável, residia em suas perspectivas sobre o adversário e a essência da derrota. Quando Pétain declarou a trégua, seu objetivo era interromper o conflito para poupar a França da devastação. Por outro lado, quando Churchill proferiu seu discurso mais glorioso, buscou iniciar uma luta que protegesse a Grã-Bretanha da subjugação. Ambos optavam pela preservação. Apenas uma declaração se mostrou correta. A citação elusiva de Churchill em resposta ao pedido de armistício de Pétain não foi descoberta em correspondências diplomáticas ou conversas privadas. Em vez disso, estava implícita no discurso de Churchill ao parlamento, refletindo sua determinação em perseverar, sua recusa em admitir a derrota como inevitável. Essencialmente, ele declarou: vocês podem ceder, nós não. Vocês podem considerar a guerra perdida, nós não. Vocês podem presumir que o compromisso é prudente, nós acreditamos que a resistência é nosso dever. Durante o ano seguinte, a Grã-Bretanha permaneceu firme em meio ao ataque implacável de Hitler, mantendo a esperança de que o improvável se tornaria realidade e a vitória poderia ser alcançada. Essa foi a resposta de Churchill, não uma mensagem para Pétain, mas uma declaração para a história. Algumas batalhas valem a pena serem travadas, mesmo quando a vitória parece inatingível. Alguns valores valem a pena serem preservados mesmo diante da aparente futilidade. Alguns adversários devem ser enfrentados, independentemente das probabilidades. Foi essa resposta que poupou a Grã-Bretanha, condenou a França de Vichy e distinguiu entre capitulação e resistência contra uma força esmagadora.